Olá, estudante da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Sou uma mulher negra de pele clara, meu cabelo é trançado na altura da cintura, estou de óculos e brinco com uma blusa lilás. Aliás, não, rosa. Estudantes queridos, eu vou colocar na tela para vocês qual é a nossa aula, qual é o nosso componente, para a gente começar a nossa conversa. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá, o nosso componente é transformações do espaço geográfico e sociedade. Estamos na atividade número 1, né? Começamos hoje a nossa primeira aula. A sugestão, professores, é que seja feita uma roda de conversa, né? Que essa primeira aula seja uma aula mesmo para levantar aí todo o repertório dos seus estudantes, né? Dos alunos protagonistas que estão aí nos acompanhando. Então é uma aula de conversa. E para essa conversa, eu convidei uma professora muito especial que também faz parte do nosso aprofundamento, que é Superar Desafios de Humanas, e ela é de outro componente. Ela vai se apresentar aqui. Olá, professora. Olá, Janaína. Muito obrigada. É sempre um prazer imenso estar aqui com os nossos estudantes, ainda mais com um aprofundamento tão interessante, né, da área das ciências humanas e sociais aplicadas. O meu componente, né, dentro do aprofundamento Superar Desafios de Humanas é o Cultura e Sociedade. Então nós vamos estar em diálogo, né, Jana? Em diálogo, todo momento. Muito legal, assim, desse nosso aprofundamento é que é um aprofundamento muito voltado para quem é da área de humanas, né, que tem esse projeto de vida ligado aí a desenvolvimento, a ética, a política, meio ambiente, sustentabilidade, né? Então, assim, a todo momento, né, nós estaremos conversando. Então, às vezes eu trago a professora Jennifer, em outros momentos posso trazer professores de outros componentes. É muito importante que os professores percebam que nós estamos trabalhando todo momento de forma integrada, né, que esses componentes eles conversam todo momento, né? E aí, olha só, como a gente sempre fala assim, ó, o estudante ele tem que ser o protagonista, né? Então, o protagonista, né, o estudante protagonista, antes da gente começar aqui a nossa roda de conversa, é importante que ele saiba como funciona o seu percurso, como que ele vai agir dentro do seu curso. Dá uma olhadinha aí na tela. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou falar mais uma vez, até para que aqueles alunos que não tiveram oportunidade de ver antes, que eles consigam ver agora. Então, olha só, o seu aprofundamento, estudante, ele é dividido por unidades curriculares. Então, nós estamos no segundo ano, em 2022, né? E nesse primeiro semestre, nós vamos estudar a unidade 1, né? Que é No Mundo Tudo Está Interligado. E nessa unidade 1 tem os componentes. No segundo semestre, vamos estudar a unidade curricular 2, pessoal e coletivo. Repense suas escolhas. E aí, no terceiro ano, lá em 2023, o ano que vem, vocês vão estudar a unidade 3, unidade 4, 5 e 6. Está bem? Então, vamos começar aqui na nossa unidade 1. Olha aqui os componentes, né? Ciência, tecnologia e ética, transformações do espaço geográfico e sociedade. Esse é o nosso componente, é esse que nós estamos agora estudando. Ele tem 5 atividades integradas, então nós estamos na primeira atividade, na primeira aula da primeira atividade. Narrativas históricas e sua produção material e imaterial, cultura e sociedade, oficina de produção textual e oralidade. E aí, sabe o que eu ia te perguntar, o seu componente, ele começa também com eixo de investigação científica, assim, mais voltado para pesquisa? Ele está começando assim? O eixo de investigação científica, né, é um dos eixos estruturantes e ele é fundamental para o nosso estudante protagonista, como você falou, não é, Jana? Isso. Porque parte, né, dos conhecimentos que os estudantes já possuem na sua trajetória, na sua experiência, e é incentivado a atitude investigativa. E no meu eixo, que é cultura e sociedade, também parte desse princípio, né? Nós vamos incentivar a curiosidade, vamos construir essa relação com questionamento, trazer para o estudante que todo conceito, ele tem um conceito que é um conceito científico, né? E nós temos o senso comum, né, que é dado pela cultura, pela repetição, mas quando nós estamos trabalhando os conhecimentos produzidos pela humanidade, né, Jana? Exato. Nós partimos de uma metodologia, e essa metodologia permite criação de hipótese, levantamento de dados, e cada autor vai produzir
um conceito para explicar determinada realidade social. Na história, na geografia, esses componentes que eles trabalham na formação geral básica, não é isso, Exatamente. Jana? Inclusive, eu verifiquei com as outras, né, com os outros componentes, e todos eles estão começando assim, como a professora disse aqui, né, pela investigação científica, que é um convite aos nossos estudantes para este mundo de pesquisa, né? É um convite aí para levantar dados de maneira crítica. Então, nós estamos todos trabalhando esse eixo investigação científica. E aí, na sequência, então assim, eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho da atividade de hoje. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá. Então hoje nós estamos aqui na primeira atividade. Já esse quadro, né, de eixos estruturantes eu já mostrei para vocês, já expliquei um por um. E é importante vocês saberem que nós começamos aqui investigação científica e o nosso componente ele tem investigação científica, processo criativo e empreendedorismo. Bom, apresentando aqui a habilidade do eixo estruturante, né? Vocês percebam que a própria habilidade, ela já começa a investigar e analisar situações problema, né? Que vai envolver aí temas do processo histórico, social e a habilidade da formação geral básica, que é aquela que vocês já viram lá na formação geral básica e agora nós vamos aprofundar com os eixos. Então, identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas. E aí, a leitura toda da habilidade está no material, está tudo completo. A estratégia de hoje, né? Vamos pensar assim, estratégia. Essa primeira aula, ela pode ser uma roda de conversa ou um fórum. Então, nós estamos imaginando aqui uma roda de conversa. Professores, fiquem à vontade também, até para mudar a estratégia da aula, porque depende muito do grupo de estudantes que está ali no momento, né? De como que é a escola, né, do ambiente. Então, assim, é uma sugestão, né, Pro? Exato, e eles têm várias metodologias, né, Jana? Sim. De diálogo, a passagem por estações, isso, a divisão de grupos, né? Essa é uma das estratégias para construir o diálogo entre os estudantes. Exatamente. E assim, a ideia, né, que está no mapa dessa primeira aula ser uma roda de conversa, é até aquela coisa assim, meio que para quebrar o gelo, né? A gente começa apresentando todo o componente para o aluno. E agora, nós precisamos ouvir, né? Então, neste momento, até que em história nós falamos assim, para que os alunos tragam o seu repertório historiográfico. Dentro deste componente, que é espaço geográfico e sociedade, para que os alunos tragam também o seu repertório geográfico, ali do espaço geográfico. E aí nós vamos conversar, assim, é mesmo um momento de quebrar o gelo. E nós queremos ouvir de vocês, estudantes, como que funciona aí na sua escola, na sua realidade. É um momento de conversa. Então, professores, fiquem à vontade para fazer essa conversa com seus estudantes. Tem uma questão aqui que eu vou colocar na tela, que é uma sugestão do mapa, e fica a critério dos professores, né, a forma que vai ser utilizada. Dá uma olhadinha aí. Então, assim, a primeira pergunta, né, que está lá no mapa, o que mais influenciou sua escolha para esse aprofundamento, né? Então, o estudante que fez essa escolha pelo aprofundamento Superar Desafios de Humanas, ele vai começar a refletir aí. A gente não vai responder aqui, até porque é do ponto de vista do estudante, mas assim, acho que para nós, né, professores aqui, acho que é muito claro porque a gente escolhe muito as ciências humanas, né? Você tem, assim, uma resposta pessoal, assim, por que você escolheu ciências humanas? Sempre esteve no seu projeto de vida? Você sempre pensou em trabalhar dentro desse mundo da educação, Pro? Jana, é interessante, né? Porque a construção da nossa escolha, né, do nosso projeto, hoje, trabalhando com projeto de vida, essas discussões todas, eu percebo que essa escolha ela foi acontecendo dentro do meu processo de descoberta da minha identidade. Né? Então, desde as relações, a importância que eu dava à comunicação, às comunicações interpessoais, os meus gostos pela leitura, né, a construção, a minha participação na comunidade. Eu ainda não pensava na profissão, mas eu hoje, refletindo, né, dentro desse processo histórico, da bagagem que a gente vai construindo, eu percebo que essa dimensão humana e a sensibilidade para as questões sociais, para as desigualdades, e também na escola, eu tinha uma afinidade muito profunda, né, com a história, com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, mas teve um fato na minha vida que foi muito determinante,
que foi a participação em movimentos sociais. Legal. E aí entra, né, interessante, porque hoje está sistematizado no novo ensino médio essa dimensão dos eixos, né, investigação científica, processo criativo, mediação e iniciativa social. Foi nessa relação com a minha experiência pessoal de iniciativa social, de como a ação da gente, enquanto sujeito, transforma, que eu disse, é essa área. Que lindo! Eu acho que eu passo um pouco por isso também, assim, a minha história com as humanas, né, com a educação também passa por isso. Eu tive, assim, no meu ensino médio, uma profunda admiração por um professor de história. Eu achava assim, ele incrível, a forma como ele explicava e como parecia tudo tão simples quando ele explicava. Parecia que ele tornava os assuntos mais complexos, assim, muito simples. E eu admirava, eu olhava e falava, poxa, eu quero ser como ele, né? Eu tinha ele, assim, como uma figura que eu queria ser como ele, a professora Edmilson, né? Nem sei se ele continua ainda lecionando, mas ele foi um exemplo, né, para mim. Então eu também sempre tive facilidade com as humanas e com leitura, sempre gostei também de saber de política, economia, até pensei que eu iria assim para a área da economia, administração. Por um momento eu pensei que eu fosse trilhar esse caminho, mas aí como a gente tem uma trajetória, né, até chegar no nosso projeto de vida, a gente tem que fazer um empreendimento, que é começar a estudar, pesquisar o mundo do trabalho. E quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente começa a perceber os nossos gostos individuais, né? A gente começa a se descobrir também, né? Eu percebi que, poxa, eu quero ser professora de história. E quando eu descobri que eu queria ser professora de história, assim, nada mudou. E aí tem aquela coisa, a gente vai trabalhar em outros lugares que não tem nada a ver com a nossa profissão, né? Mas é um empreendimento. E trabalhando até chegar no seu projeto de vida, no seu objetivo, né? E eu acredito, assim, que muitos estudantes que estão nesse aprofundamento, eles também têm esse espírito que é questionador, investigativo, né? Nós somos pessoas que um não pra gente não é resposta. A gente precisa saber não por quê, né? Quais fatos levaram a esse não. Somos pessoas muito críticas, né, e reflexivas. Eu acho que é um traço, né, em comum, assim, de todos que escolhem. E é muito interessante, professores, assim, até o mapa, ele sugere esse primeiro momento, essa conversa com os estudantes, né, esse aprofundamento com os estudantes. E aí eu trouxe aqui um objetivo, né, o objetivo do nosso aprofundamento, que é desenvolver um pensamento crítico e reflexivo. Isso a gente tem muito, né, Jennifer? Assim, acho que é muito nosso, né? E compartilhar uma experiência formativa em que se destacam atuação ética, social, política e profissional. Então, esse é o objetivo geral do nosso aprofundamento. E aí tem uma questão aqui, ó. Qual a relação entre os projetos de vida, né, de vocês, né, entre o seu projeto de vida e os objetivos deste componente? Eu vou deixar essa questão para que vocês conversem aí na sala de aula. É um bate-papo informal mesmo, é a primeira aula mesmo, onde os estudantes vão sentar e começar aí a anotar no seu diário de bordo as impressões acerca do nosso aprofundamento. Então, eu vou deixar essa questão aí para vocês irem pensando. E aí, eu vou voltar nessa tela, porque a gente já falou disso, mas é importante, né? Eu até vou deixar aí para vocês, porque nós estamos falando muito de projeto de vida e mundo do trabalho, né? Então, assim, como que o nosso aprofundamento, ele chega nesse projeto de vida e no mundo do trabalho? A gente tem a questão, né, que o nosso aprofundamento e o trabalho dos pesquisadores da área de ciências humanas, ele contribui decisivamente para o desenvolvimento econômico, cultural e democrático por meio da atuação em setores como planejamento urbano, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, né? E por falar aí em planejamento urbano, a gente começa a pensar em projeto para ordenar as cidades. Lembrando que este aprofundamento, dentro do nosso componente, nós vamos criar aí um protótipo de uma cidade ideal. Então, quando a gente fala de planejamento urbano, o estudante ele já começa a pensar a questão aí de projeto e ordenamento de grandes cidades. Patrimônio histórico, porque a gente precisa pensar também que assim, né, o espaço geográfico onde o aluno vai começar a sua pesquisa de campo, que geralmente
ou é assim o seu bairro, ou é o entorno ali da sua escola, da sua casa. Esse espaço geográfico, ele tem características, né, do clima, ela tem características físicas, mas ela também tem as características históricas, né? A gente tem do passado e presente dentro deste espaço. Isso tudo a gente vai conversar neste aprofundamento. E aí, um pouquinho mais para frente, dá uma olhadinha na tela. Essa questão, Jennifer, olha só, né? Agora essa é uma questão para a gente refletir bastante, né? Tem uma imagem bem bonita aí na tela, para que os estudantes comecem essa roda de conversa. Agora sim, tragam o que vocês têm aí de recursos, né? O que vocês têm de conhecimento acerca do assunto. Olha só, as demandas da sociedade moderna alteram o espaço geográfico, né? Então eu vou deixar essa imagem na tela, que eu acho que ela é bem importante, né? Vocês estão vendo imagens aí da floresta amazônica, inclusive tem até as nuvens assim por cima das árvores, né? Que é chamado de rios flutuantes. E aí, né? Se a gente começar a pensar as demandas da sociedade moderna, professora Jennifer, eu imagino que nós estamos falando aqui de consumo, né? De uma escala de consumo. Então, a forma como nós estamos consumindo hoje vai alterar o espaço geográfico, né? E lembrando que o espaço geográfico, ele tem elementos da natureza ali, né? Do clima, elementos do relevo, mas ele também tem elementos do ser humano, coisas do espaço que o próprio ser humano ali foi modificando. É o todo, né? E aí, eu vou deixar alguns segundos para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema e eu já volto. Voltamos. Então, olha só, se a gente pensar, né, o espaço geográfico como um lugar de interação entre os elementos naturais e os elementos produzidos pelo homem, né, a gente vai chegar na questão do consumo. É lógico que, para chegar nessa questão do consumo, a gente precisa ter um amplo estudo, né? Mas, assim, eu estava refletindo assim, professora, olha só, nós estamos consumindo numa escala infinita, né? O nosso consumo, ela vem numa escala infinita. Só que estamos em um planeta onde os recursos naturais, eles são finitos, eles acabam, né? Uhum. Isso é um problema também, né? Sim. Se a gente pensar, o ser humano, ele consome infinitamente em um mundo onde o nosso recurso natural, ele é finito. E aí tem toda a transformação do espaço, né? Quanto mais a gente consome, mais a gente acaba deteriorando ali o espaço. Porém, é uma questão para que os alunos tragam, os estudantes tragam para nós essa questão. E aí eu vou pedir para a professora Jennifer fazer também o comentário dela acerca desta. E você pode até comentar em cima do seu próprio componente. Acho que é bem interessante também a gente fazer, né? Sim. Essa troca. Faz todo sentido, Jana. E quando você pergunta, né, quais são as demandas da sociedade moderna que alteram o espaço geográfico, trazendo essa dimensão de que existem elementos naturais, né, e tem elementos culturais, né, das transformações humanas, a gente pensa então qual é o lugar deste indivíduo, né, a percepção crítica desse indivíduo em relação à sua atuação no espaço.
Então, ele compreende, quando os jovens nascem, eles já nascem dentro de uma sociedade transformada, dentro de um espaço geográfico transformado, que possui elementos naturais, os parques, né? Às vezes tem aí um córrego de um rio, mas ele vê muito prédio, ele vê muitas casas, ruas, né? Os carros, as indústrias, uma série de tecnologias, né? Inclusive as tecnologias que são próprias para o consumo individual. Sim. E este consumo, ele está associado, né, a esse desenvolvimento cultural. Então, dentro do componente cultura e sociedade, nós discutimos com os estudantes o que é cultura. Qual é a relação do indivíduo dentro da cultura? O que é o senso comum? Como nós entendemos a cultura no senso comum e como nós entendemos a cultura dentro de um conceito científico. E tudo isso passa, né, pelo processo de observação, né, de levantamento daqueles, né, pesquisadores que estão já debruçados sobre as questões relativas à sociedade, à cultura, às transformações no espaço geográfico, aos aspectos relacionados como o consumo está associado com a transformação da natureza, com a intervenção humana, com os processos de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico. Exato. Até porque, né, é desejável também que aconteça simultaneamente a preservação do meio ambiente e o crescimento econômico, né? Inclusive, neste componente, os estudantes eles farão um protótipo de zoneamento ecológico econômico, né? Até para verificar isso, né? A potencialidade econômica de uma região versus aí a preservação também do meio. Eu vou colocar mais uma questão para que vocês comentem aí na sala. Dá uma olhadinha na tela. Olha só. E aí, continuando aqui, até puxando um gancho da professora Jennifer, é possível conciliar crescimento econômico com a preservação do meio ambiente e cuidado com as culturas e comunidades locais? É uma questão que a gente vai deixar aí para vocês, né? Então, vocês estão vendo imagens, por exemplo, eu tenho aqui uma zona que está, uma região toda devastada. Nós temos aqui trabalhadores que estão limpando manualmente frutas do açaí, né? Que são colhidas na floresta. E nós temos aqui um trator que está retirando madeiras, né? Retirando madeiras. Então, eu vou deixar a imagem na tela até para a gente conversar sobre isso. Assim, a gente está falando muito de preservar a cultura local, porém, entender que alguns espaços, né, eles têm potencialidades econômicas também. Então, eu vou deixar essa questão para os estudantes. A gente consegue conciliar crescimento econômico, né, e ainda preservar o meio ambiente e as comunidades locais, porque preservar comunidades locais é preservar também a nossa cultura, né, um grupo cultural. E aí eu estava pensando aqui, por exemplo, né, essa questão eu vou deixar em aberto para os estudantes, para que vocês conversem aí. Aí eu estava pensando aqui, por exemplo, dos povos ribeirinhos, né? Uhum. Povos ribeirinhos que têm a sua economia voltada ali para pesca artesanal. Então, imagina que uma grande empresa, ela chega e faz toda aquela pesca de maneira muito mais tecnológica. Como que ficam aqueles povos ribeirinhos que estavam ali? Então, é uma comunidade local que depende economicamente da pesca. E aí eu trouxe um outro exemplo, por exemplo, eu vou pedir para voltar aqui para falar um pouco, porque assim, nós estamos aqui fazendo relacionando a cultura local, né, as comunidades locais e a economia, né? Como que a gente cresce economicamente e ainda preserva essas culturas locais. E aí eu trouxe esse exemplo dos povos ribeirinhos, mas também tem uma comunidade, os carajás, né? Os carajás, eles criaram, que está dentro ali da cosmovisão, da etnia carajá, a boneca Hichocó. Né? A boneca Hichocó, ela conta a história ela ensina a ser um carajá, né? E essa tradição, essa cultura, inclusive, ela é até considerada patrimônio histórico. A forma, né, que se faz a boneca Hichocó pelos povos carajás, ela é considerada patrimônio histórico. E esse patrimônio histórico, essa cultura, hoje ela é uma renda, ela gera renda para os povos carajá. Ela é uma fonte de renda. E justamente ela é uma fonte de renda porque, assim, a forma como ela é feita, até anotei aqui, ó, pra gente dar direitinho a informação, olha só.
Ela é feita ela é pintada com carvão, com genipapo e urucum. E ela é feita da mistura de argila branca que é retirada do fundo do rio e cinzas de uma árvore que se chama cega machado, né? É uma árvore, ela é bem dura, então essa árvore que dá a consistência para essa boneca. Então vocês podem pesquisar, como nós estamos nesse eixo de pesquisa científica, né, investigação científica, vocês podem fazer essa pesquisa lá, as bonecas Hichokó. É muito interessante. E elas é uma forma de preservar a cultura local e ainda assim gerar renda para os povos carajás, né? Para aquela comunidade, para que ela também não se perca. Então vamos supor que, agora entrando aqui na nossa roda de conversa, imaginem vocês que uma grande empresa vai lá e começa a fabricar as bonecas Hichokó. Assim, em grande escala. Eles vão fabricar muitas bonecas, né? Mas esse crescimento econômico, ele é sustentável? Ele é sustentável? Até que ponto? Porque o que é ser sustentável? É manter aquela cultura, aqueles povos que dependem dessa boneca para sobreviver e também não agredir o meio, porque o interessante desses grupos é que eles não vão acabar com a natureza, eles não acabam com os recursos, eles vão utilizando aos poucos, né? Então essa é uma relação. É lógico, eu trouxe aqui comunidades ribeirinhas e trouxe as bonecas de Hichokó, mas aí vocês na sala de aula vão trazer outras realidades, até porque são várias realidades aqui dentro do estado. E aí, eu trouxe aqui também eu vou só passar um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês aqui. Dá uma olhadinha na tela. E aí a gente falando muito aqui de preservação e sustentabilidade, né? Então a gente imagina assim, o estudante, né? E é você, jovem protagonista. E vocês dizendo assim, ó, vocês nós adultos, viu, professora Jennifer, você tá junto aqui. Vocês criaram um modelo de consumo que está destruindo o planeta há séculos e agora eu tenho que resolver, né? Então, poxa, o jovem protagonista que está nesse itinerário, esse aprofundamento, ele é convidado também a resolver, a propor soluções. E aí ele fica, poxa, mas a culpa não é minha? São vocês que estão destruindo o planeta. Aí nós temos aqui uma pequena resposta, dá uma olhadinha. Olha lá. Aí a professora, né, jovem protagonista, vamos começar com um desafio menor. Então realmente não dá para resolver todos os problemas socioambientais assim em uma aula, mas vamos com um desafio menor. E aí eu vou deixar na sala de aula para vocês essas questões aqui, ó. Então, vamos começar, já que a gente está falando de algo muito grande, vamos diminuir aqui, delimitar a nossa pesquisa e vamos começar a pensar no nosso bairro. E aí, vocês podem começar a pensar assim, ó, o seu bairro, né? Ele é arborizado? É sim ou não? Existem espaços de lazer para a comunidade? Tem algum patrimônio histórico no seu bairro? O seu bairro ele é industrial, residencial ou rural? Então, é lógico que até o final do nosso componente, vocês trarão soluções aí para problemas muito maiores. Mas neste momento, é interessante que o estudante traga essas contribuições. Então pega o seu caderno, né, o seu diário de bordo, anote aí essas informações sobre o seu bairro, como que é o seu bairro e comece a fazer pesquisas também. Então é um convite à pesquisa. Pesquisa o seu bairro. De repente você nem sabe que tem um patrimônio histórico lá, né? De repente você não sabe que tem. Então pesquisa, veja se no seu bairro tem um patrimônio histórico, como que é o entorno. E aí eu vou deixar aqui também mais um roteiro para que o estudante possa também estudar sozinho, se você tiver sem o professor agora, um roteiro para o estudante. Olha só, reflita sobre as questões que foram apresentadas nessa aula e registre suas impressões no seu caderno, ou se preferir, grave para futuras consultas. Aí pode ser um podcast, pode ser um vídeo você gravando, né, falando o que você pensa acerca dessa aula. Responda a tarefa no aplicativo do Centro de Mídias, porque tem tarefa. Anote em seu diário de bordo. É sempre legal colocar a data, o título da aula e a habilidade. E eu quero agradecer a professora Jennifer aqui pela participação maravilhosa. Faremos isso mais vezes, né, Jennifer? Com certeza. Você já está convidada para participar do componente Cultura e Sociedade também. Muito obrigada, Jane. Eu que agradeço. Estudantes, espero que vocês aproveitem então esse momento, essa roda de conversa. E muito obrigada a todos que estiveram conosco aqui. Tchau, tchau.